Oi turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje eu trouxe a proposta de uma nécessaire. Eu gosto muito de nécessaire, tenho várias, ganho, compro e não me canso, porque tudo que é para organização eu acho que facilita a nossa vida e é útil. Então vai servir para todo mundo, por isso eu escolhi para a aula de hoje. Aqui eu trouxe 2 tecidos estruturados. Para nécessaire é sempre mais interessante um tecido estruturado. Não que não se possa fazer com tecido fino, mas não fica tão interessante. Existem também algumas mantas que a gente pode comprar para colocar dentro, entre as camadas de tecido, para trazer estrutura para nécessaire. Aqui eu não tenho hoje, a gente vai fazer sem, mas o resultado é muito bacana da mesma forma. Então, esse vai ser o tecido, ele é bem estruturado, bem grossinho, da parte de fora, e um jeans, que vai ser o nosso forro, ok? Essa nécessaire, ela é muito parecida com a bolsa que fizemos na aula, na sala de aula, nossa primeira peça. Só que um tamanho reduzido, porque é uma nécessaire e não tem aquela alça, vai ter só uma alcinha na lateral. Vamos lá. Nós vamos fazer o desenho dessa nécessaire direto no tecido. Caso você queira, faça em um papel cartão, algo para guardar essa modelagem, e aí você encaixa no tecido, joga as margens de costura para fazer o corte, tá bom? Eu vou fazer direto para ficar mais prático aqui pro vídeo. Primeiramente, eu tenho aqui o tecido, um esquadro, giz e fita métrica, para poder traçar a minha nécessaire. Eu vou dobrar o tecido mais ou menos na largura na altura da nécessaire. Vou conferir aqui. A altura da nécessaire serão 19 centímetros e a largura 30. Aqui eu tenho um pouquinho mais que 19, eu vou deixar assim. E primeira coisa, eu vou traçar uma linha para marcar a altura com o esquadro. Esse meu esquadro, ele não tem medidas, mas eu vou só traçar aqui e vou marcar a medida com a fita métrica. Agora eu venho aqui e marco 19. Ó, certinho. Venho marcando, porque eu sei que essa minha nécessaire vai ter 30 centímetros de largura. Então, ó, deixa eu já marcar aqui os 30. Vou fazer mais uma marcação nos 19. E agora eu vou ligar os pontos. Agora eu vou fazer o cantinho da minha nécessaire, aquele canto que fica embaixo, né, a caixa de leite. Nessa vão ter 5 centímetros, então eu já venho aqui marcando a largura 5, 5 de largura e 5 de altura. 5 de altura. Na outra ponta a mesma coisa. 5, largura, 5, 5. Completa a linha, se achar melhor faz isso com a régua. E aqui eu vou alfinetar, porque o tecido tá dobrado, eu vou cortar as duas partes, para não sair nada do lugar, para cortar bem certinho, eu vou alfinetar principalmente os cantos. Para cortar, precisa marcar 1 centímetro em volta. Então, eu vou marcar aqui com a régua quadriculada, que ela já me dá 1 centímetro aqui na largura, como eu ensinei para vocês em sala de aula. Eu apoiando na segunda linha,
ela já me dá uma linha paralela com a largura de 1 centímetro. Como a visualização com o giz não estava muito bacana, eu remarquei com uma caneta azul as duas linhas, a de dentro, que vai ser o tamanho da nossa necessaire, e a de fora, que é onde eu vou cortar. E agora a gente vai pro corte. O corte, então, é feito na linha de fora. Vou pegar aqui, ó. Lembra de vir de fora para dentro, para pegar esse canto e cortar ele legal. E o resto vocês já sabem, é só terminar aqui o contorno. Turma, aqui nós temos a necessaire já cortada e o outro tecido já dobrado. Então, aqui eu não vou precisar riscar tudo de novo. Eu vou colocar essa cortadinha aqui em cima, na dobra do tecido. E vou colocar alguns alfinetes para cortar em volta também. Posso até utilizar os que já estão aqui e recolocar pegando na camada do próximo tecido. Não precisa ser muitos, só se você fizer algo maior, de medida diferente. Aqui agora eu vou cortar em volta, contornando igual a primeira. Aqui eu já tenho as duas partes cortadas, posso já tirar os alfinetes. Então, eu tenho aqui o lado direito e o avesso, cortados iguais. Agora eu vou cortar uma alcinha para colocar na lateral da minha necessaire. Essa alça, ela vai ter 22 centímetros por 4 de largura. 22 porque eu quero que ela fique com 10 de comprimento. Então, eu tenho que colocar o dobro, que é 20, mais 2 para a margem de costura, 22. E a largura 4, porque eu quero que fique com 1 centímetro de largura. E eu vou dobrar em 4 partes na hora da costura. Eu posso usar essa linha aqui mesmo, onde já foi cortada a bolsa, vou tirar só esse cantinho aqui. Vou jogar os 4 centímetros de largura. Vou traçar aqui. Os 10 de altura, 10 não, 11, porque eu quero que fique com 22. Se eu tô colocando na dobra, eu coloco só a metade. Então, com tecido dobrado, 4 por 11. E vou cortar aqui. Vamos começar a montagem da necessaire. Eu tenho as duas partes, o lado direito, o avesso, e agora vamos encaixar o zíper. Primeira coisa, você vai encaixar no lado direito da sua necessaire. Vai pegar o zíper aqui, o lado direito dele, é o lado onde tem o cursor, né? Esse seria o avesso, onde a gente não tem o cursor. Vou encaixar o lado direito do zíper com o direito do tecido. Esse meu zíper, ele tá meio surradinho, porque ele foi retirado de uma outra peça, mas não faz mal, ele tá funcionando, ó, bonitinho. Então, com o zíper fechado, eu vou virar o lado direito pro lado direito do meu tecido. Vou deixar sobrando nas duas pontas, tá? Ele pode sobrar um pouco menos o seu, só não pode ficar menor. Vou encaixar aqui, ó, pontinha com pontinha, o lado direito com direito, a ponta do zíper com a ponta da necessaire. E vou alfinetar aqui.
vou jogar esse zíper pra cima, vou virar ele aqui, olha, tombei o zíper pra cima e venho com a outra ponta da necessaire. Aqui, agora eu vou juntar essa ponta com essa, o outro lado, né, do zíper, essa ponta com essa, lembrando de acertar essa lateral junto com essa aqui, vou prendendo também. Aqui, lateral com lateral, ponta com ponta. Sempre é interessante prender as extremidades e depois o meio. Tudo que você vai costurar, é interessante fazer isso. Dá mais certo. Corre menos risco de ter problemas. Colocando mais alfinetinho aqui. Feito isso, você vai abrir o zíper. Porque eu quero fazer de uma vez só o tecido e o forro. Então, abri o zíper. Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui, olha, o meu zíper e o tecido. Eu vou colocar aqui por cima, eu vou embrulhar essa ponta do zíper com o meu tecido que vai ser o forro. Então, eu já pego aqui, ó, o lado direito dele e vou fazer um sanduíche aqui, olha, o lado direito com direito, ponta com ponta. Vou encaixar aqui. Eu vou só recolocar esse alfinete que eu coloquei aqui por baixo. Eu vou trazer ele para prender agora as 3 camadas. Lá na outra extremidade, ponta com ponta, lateral com lateral. Tá vendo? O zíper fica no meio dos 2 tecidos, entre o direito e o forro. E o zíper no meio. Estico, vou já prender o meio. Aqui. Aqui. Vou fazer a mesma coisa na outra ponta. Pegar a ponta do forro. A ponta aqui onde eu prendi o tecido e o zíper. Vou embrulhar o zíper. Primeiro as pontas, depois o meio. Feito isso, vocês vão partir para a costura. Essa costura, ela vai ser feita com calcador comum. Você vai fazer aqui por cima, vai costurando e tirando os alfinetes. Esse calcador comum, ele vai beirar ao dentinho do zíper. Ele vem beirando aqui. Como ele tem aquela largura, aqueles 2 pezinhos, ele vai costurar mais ou menos aqui no meio. Então, vem encostando, você vai sentir aqui o dentinho do zíper. O seu calcador vem beirando, encostando aqui e a costura vai pegar mais ou menos aqui no meio, ok? Pessoal, aqui, olha, a costura foi feita. Não sei se vai dar pra ver legal, mas a costura tá feita aqui, mais ou menos com meio centímetro, com o calcador comum, pegando aqui na pontinha do zíper. Ele foi e costurou aqui no meio. Agora você vai desvirar sua necessaire. Feito isso, você vem aqui, dá aquela esticadinha, né? Puxa aqui, olha, pra fora. E vai rebater bem aqui na pontinha. Vai fazer o pesponto está feito. Acho que esse lado vai dar pra ver melhor que o outro. Mas ele tá dos 2 lados. Aqui e aqui. Aqui e aqui, certo? Agora a gente vai preparar a alcinha que vai ficar na lateral da bolsa. Aquele nosso retângulo.
lado direito, lado avesso, você vai no ferro e vai passar dobrando 1 centímetro, na outra ponta 1 centímetro também, depois dobra isso no meio e vai costurar aqui e aqui, por todo o comprimento da alcinha. Depois de costurar a alcinha lateral, você vai encaixar ela na lateral da sua necessaire. Vai pegar aqui o lado direito, vai encaixar mais ou menos uns 4 centímetros abaixo do zíper. Quem quiser pode mudar essa altura. Eu vou colocar aqui porque eu não gosto que ela fique tão embaixo. Vou colocar, ó, 3 centímetros abaixo do zíper. Com ela dobrada, eu vou prender, eu vou encaixar ela aqui e vou colocar um alfinete. Eu vou prender essa alça junto com a costura da lateral. Então, o que eu faço? Eu vou unir essa lateral com a outra. Então, eu vou jogar isso aqui pra dentro. Vou acertar as pontas aqui. Vou prender as 4 camadas agora de uma vez. Até aqui, lembrando que o cantinho não é para costurar agora. Então, vou costurar aqui. Passa a costura em cima do zíper bem caprichada. Vem até aqui o final. A outra lateral precisa, o cursor precisa estar no meio. O cursor do zíper, você puxa ele, deixa ele aqui no meio. E vai fechar a outra lateral da mesma forma. Vai fechar aqui dobrando o zíper, dobra o zíper certinho no meio, fecha essa lateral daqui até aqui. Alfineta. Se achar necessário, alinhava. E passa uma primeira costurinha aqui. Essa costura passa ela 1 centímetro, as duas. 1 centímetro você costura aqui e aqui também. Fiz a costura. Aqui, onde tá a minha alça, eu dei um retrocesso. Eu tô sentindo ela aqui, eu sei que ela tá encaixada aqui. Eu caprichei na costura, passei um retrocesso para ficar um pouco mais seguro. Agora eu vou dar um acabamento nessa lateral para quem não tem overlock e também para cobrir essa ponta. Eu vou dar um acabamento com o próprio tecido. Primeiro, eu vou cortar esse excesso aqui, vou deixar só meio centímetro. Essa ponta eu vou cortar com a outra tesoura, porque isso aqui é plástico. Então, eu vou tirar esses excessos e vou fazer o seguinte. Peguei um retalhinho do próprio tecido, cortei uma tira de 3 centímetros. Agora, eu vou costurar essa tira aqui, direito com direito, olha, eu vou deixar sobrar nas pontas. Vou costurar nessa mesma largura, meio centímetro, que foi só o que eu deixei sobrando aqui. Então, eu quero essa costura mais estreita, não muito larga. Então, eu vou costurar aqui com meio centímetro. Depois de costurar a tirinha nas pontas, fiz aqui a costura dos dois lados e cortei os excessos das pontas. Eu deixei aqui uma sobra de 1 centímetro nos dois lados, tá? Feito isso, você vai arrumar de cima para baixo, da ponta do zíper para baixo. Você estica essa tirinha aqui, dobra essa ponta para baixo, faz uma dobrinha e cobre aqui. Você vai passar uma costura aqui nessa pontinha até o final. No final, não precisa dobrar essa pontinha aqui, você vai só dobrar, jogar aqui em cima e passar a costura. Não precisa dobrar aqui, porque quando a gente costurar esse canto, é que vai dar acabamento aqui. Feita a costura do acabamento, a gente vai cortar o excesso dessa ponta aqui.
aqui eu ainda tenho esse excesso, eu vou cortar ele fora, para poder fazer o meu cantinho. Então, esse canto, você vai abrir ele, você vai abrir aqui assim, puxando o tecido que vai ser o de fora, né? Ele já vai encaixar bonitinho, você vai dobrar na ponta, e aqui a gente vai fazer a mesma sequência que fez na lateral. Vai passar a reta com 1 centímetro de largura, vai tirar os excessos e vai dar o acabamento com a tirinha de tecido, igual foi feita aqui na lateral. Prontíssimo! Fiz o cantinho, assim como foi feita a lateral, dei o acabamento. Aqui a gente precisa dobrar as duas pontas, porque elas ficam visíveis. E a nossa necessaire está pronta. Vamos virar. Olha só que graça. E a nossa alcinha lateral, tá vendo? Nossa necessaire está prontíssima, linda. Agora vocês podem fazer, espero que façam. Pode mudar o tamanho, tá? Se você gostou, eu gostei nessa medida, mas eu gosto ela mais, quero ela mais larga, tenho algo específico para guardar, é só você ir ajustando as medidas, tá bom? Além de presentear, eu dou muita necessaire de presente, é algo prático, útil, então eu gosto bastante. Quando eu gosto, eu acredito que o outro vai gostar também. Eu faço bastante para presentear e fico contente também quando eu recebo, porque, como eu já disse, é pro nosso dia a dia, facilidade. Beijo grande, até semana que vem, até breve, se cuidem, se protejam e até mais. Beijão!